Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre conexão com mortos. Se a gente parar para analisar, cada religião por aí tem um conceito bonito, mas não quer dizer que tudo que reluz é ouro. Então a gente precisa poder concordar que é necessário, por mais que as pessoas façam bonito, não quer dizer que elas estejam fazendo corretamente. Então, um exemplo, muitas mães às vezes estão dando um banho na criança, todo mundo acha lindo aquilo, dando a mamadeira para uma criança e tudo mais, mas se você for olhar pelo lado certo, correto das coisas, tá errado ali. Então tem que ter um jeito certo de poder fazer por causa da criança e tudo. E a questão do que eu estou acabando de falar para vocês é que quando nós paramos para poder analisar o que é espiritual, nós vamos perceber que as pessoas estão fazendo de forma errada. O espiritismo em si, que é o que todo mundo conhece, que fala em relação a espíritos, então tem que entender uma coisa, eu falo com toda convicção, espiritismo aprendeu a trabalhar quando Allan Kardec, quando Chico Xavier recebeu espíritos na vida dele. Vou falar uma coisa para você muito séria, não era espíritos de pessoas que voltaram. Não tem esse negócio. Vou te dar uma explicação. O que é uma psicografia? Toda vez, uma ordem de Lúcifer foi dada para que cada criança que nascesse, porque a quantidade de demônios é muito grande. Então, para cada criança que nascesse, um demônio ele teria que seguir essa criança ao longo da caminhada dela. Então, eles colocaram isso. Isso é uma hierarquia espiritual que as pessoas, estou falando que as pessoas não conhecem o espiritual, fala, mas não conhecem. Então colocava o demônio para o demônio crescer, esse espírito crescer com a pessoa. Vai crescendo junto próximo da pessoa desde criança ou desde o ventre da mãe, ele começa a pegar todas as características possíveis daquela pessoa. Então ele vai ficar com aquela pessoa até quando a pessoa morrer, mas fazendo com que a pessoa acredite nisso, cada vez mais. Então, quando a pessoa ela parte para o espiritismo, eu percebi, eu estava assistindo algumas coisas, que muitas pessoas que fizeram querer conversar com espíritos ou receberam uma carta psicografada, todas essas pessoas praticamente têm os mesmos problemas. Por quê? A saudade, a necessidade de um ente querido que perdeu, porque não sabe para onde foi, não teve conhecimento nenhum espiritual, nem por parte de Deus, nem absolutamente nada, ela acredita que a pessoa ela não completou o seu ciclo na Terra e ela precisa acabar de completar o seu ciclo na Terra para depois ir embora. Não existe isso, a Bíblia é muito claro, quando a pessoa morre, ela automaticamente ela sai daqui, não tem a segunda volta. Ah, mas então como que a pessoa consegue? A gente já recebeu cartas com tudo. Veja bem, se um demônio, até na cartomancia é assim, se um demônio ele cresceu junto com a criança durante muito tempo, ele vai perceber tudo aquilo ali, até se a pessoa vai para a escola vai aprender junto, se fala outro idioma vai aprender, se vai para a faculdade vai aprender, ele fica com a pessoa 24 horas, ele sabe momento a momento onde a pessoa saiu. Então vamos supor que um pai, uma mãe, um irmão, alguém, ela quer uma carta psicografada ou vai em um centro espírita poder conversar com a pessoa que morreu ali, o que vai acontecer? Ela fica ali aguardando com aquela ansiedade que tem um espírito com ela e o espírito combina com o espírito da pessoa que vai receber o espírito maligno ali que vem com um jeito de bondade. E essa pessoa ela recebe essa energia, eles trocam, aquele espírito lá, ele dá liberdade para que entre aquela energia daquele espírito nessa pessoa, toma conta da mente dela e fale pela boca dela tudo aquilo que a pessoa quer ouvir, tudo aquilo que a pessoa precisa de ouvir. Então a pessoa quando ela faz psicografia, ela é tomada dessa energia negativa que estava com alguém, que às vezes ele está por aí, a pessoa foi embora, o espírito da pessoa foi embora, mas aquele espírito maligno ele ficou ainda vagando. Então ele continua na família da pessoa observando tudo. Então quando a pessoa ela corre para um centro espírita ou por cartomancia, ou alguma pessoa que vai conversar com o espírito, que achando que é da pessoa, está conversando com um demônio, com um espírito que se faz de bonzinho, com a característica da pessoa. Por quê? Porque ele conhecia muito bem a pessoa. Então às vezes ele vai dar um sinal na escrita, um sinal falado ali, que foi só aquela pessoa que está ouvindo que sabe secretamente daquilo. Então ela vai acreditar, eu acredito que é fulano de tal, vai acreditar que é. Então são enganadores. Se você tiver coragem, é muito interessante.
Eles podem falar Deus, pode falar Jesus e tudo mais, mas se você fazer dentro de um centro, se o espírito ele fica nervoso, ele fica com raiva porque está falando de Deus, falando de Cristo, rapidinho eles procuram acalmar ele, fazer ele ficar tranquilo, para ele poder não ficar destruidor, não maltratar as pessoas. Então isso, gente, tem que tomar muito cuidado, porque eu falo uma coisa, eu já tive dentro de lugares de centro espíritas, convidados e tudo mais, e chega lá, quando abaixou aquela questão em cima da pessoa, dizendo que era fulano, ciclano, beltrano, eu simplesmente chamei uma ordem espiritual, e aquela pessoa que estava ali, ela se enrolou em toda, aí viu a raiva, a fúria dela e tudo mais, aí ele foi identificar que demônio que ele era. Então todos, por mais bonzinho que seja, não é o espírito de uma pessoa que morreu. O espírito da pessoa já foi para Deus há muito tempo. É um demônio que está ali disfarçando para poder fazer com que a pessoa continue fixa pensando na questão do espiritismo. Cada dia que passa, desde quando nasceu a Terra, milhões e milhões de pessoas vão nascendo. Então não tem como, é uma lógica. Não tem como multiplicar e voltar. Faz um cálculo para você ver. Então não existe isso, não tem. Não tem como as pessoas, então a gente, se fosse assim, a gente é o mesmo espírito que está com a gente, nós somos reencarnados. Será que é isso? Isso é uma mentira. Nós não somos uma reencarnação de várias gerações atrás. Então Deus é limitado? Só existe essa quantidade de espírito humano na Terra? Não existe. Isso aí, tudo foi demônios que trabalharam em relação a isso, fizeram isso sobre a vida das pessoas, espíritos malignos, e anda como bonzinho para poder as pessoas acreditarem que eles são bons. Infelizmente é isso. Então, você que é espírita, que está ouvindo isso, que eu sei que vai ouvir, você que tem parente como espírita, o dia que vocês quiserem conhecer, eu converso com o espírito de pessoas vivas. Vocês aprenderam a conversar com o espírito de pessoas mortas, que não são espíritos de pessoas mortas, são demônios. O dia que vocês quiserem que eu faça uma conferência com vocês, provo isso, mostro isso, me procura. Porque eu vou fazer, até que você que conhece, que tem um desejo disso, você vai conhecer, você vai aprender a conversar com o teu espírito. Ele vai saber te ensinar o que precisa. Eu ensino a conversar com o espírito de pessoa viva, com você, com o teu espírito. Não com o espírito de quem morreu. O espírito de quem morreu não tem, morreu, já foi. Lembra da luz, ele volta para o Pai. É assim que funciona. Nossos espíritos são espíritos com luz, é formado de energia. Então ele volta a Deus, ele volta para o dono. Mas quando olhamos para a questão espiritual, precisamos de colocar bem centralizado isso. A gente não pode ser leigo nisso mais não, tá bom? Então, demônios são anjos caídos e que quando a pessoa ela quer fazer, buscar conversar com o morto, ele está realmente buscando a conversar com um espírito que disfarçou algumas situações. Então, às vezes fala assim, recebeu um espírito de fulano de tal, de um médico, desde onde, de tal lugar, aquela coisa toda. Claro que eles vão vir disfarçado e vai dar as características, porque conviveu com aquela pessoa durante muito tempo. Então, se o espírito daqui de 100 anos para trás, ele viveu lá 100 anos atrás com a pessoa morreu, se buscar hoje a energia dele, vai descobrir realmente que ele trabalhou lá, mas vai achar que é o espírito da pessoa, e na verdade não é um demônio que trabalhou, o espírito da pessoa já foi embora há muito tempo, tá bom? Então tá bom, um grande abraço.